a todos, sejam novamente muito bem-vindos. Esse é o nosso podcast Direito Médico Veterinário. Meu nome é Renata Arruda, eu sou advogada, sou especialista em Direito Médico e atuo de forma exclusiva para a medicina veterinária. Vocês sabem que o nosso objetivo aqui é levar conhecimento para vocês, experiências com nossos convidados muito especiais, sempre. Assuntos diversos como direito, gestão, assuntos na área psicológica, que vocês vão ver já o que a gente vai abordar. E, logicamente, para isso, eu parto daquela famosa premissa de que não farei nada disso sozinha. Sempre terei a companhia de excelentes pessoas, excelentes profissionais aqui comigo, nessa mesa, nessa experiência, dividindo toda essa abordagem que eles têm na rotina com vocês, comigo e aqui com vocês. E hoje, novamente, não seria diferente. A minha convidada é extremamente especial. Então, assim, aqui eu não tenho só uma admiração para essa pessoa como profissional. A minha admiração aqui é bem pessoal mesmo, porque acho que a gente construiu uma relação muito legal, um vínculo desde lá do início. Só a gente sabe o pão que o diabo amassou que a gente comeu. Então, já vou apresentar para vocês, mas a experiência que ela vai passar talvez seja a única que vai conseguir isso hoje de uma maneira não tão precisa pelo tempo que ela já está não sei se eu posso falar isso, nesse mercado exclusivamente para médicos veterinários. Então, a gente sabe que hoje a gente tem outros excelentes profissionais, assim como na minha área também, mas ela, agora apresentando, doutora Joelma Ruiz, ela falou que eu não posso chamá-la de doutora, Joelma Ruiz, psicóloga. Ela tem uma forma muito especial de falar com a gente. Ela, onde passa, as pessoas ficam comovidas, cativadas pelo jeito dela de ser. Então, posso dizer que ela é muito mais do que isso que a gente vê nos eventos. Eu tenho a honra de recebê-la. Eu sei que a sua agenda é algo extremamente importante. Da sua rotina, que você não consegue mais pela demanda que você tem, e você ter aberto essa sessão para mim é um grande privilégio. Eu fico muito honrada por isso e, novamente, muito obrigada. Eu vou reforçar isso no final, mas eu gosto muito de tê-la como referência e gosto muito de tê-la como... Hoje eu posso falar como uma amiga, como uma pessoa muito próxima. Ela até, inclusive, já me atendeu. Então, Jô, um excelente momento para a gente, é uma conversa, fique muito à vontade. Vamos falar um pouquinho do seu currículo. Você é psicóloga para muitos veterinários, você vai dizer já um pouquinho da sua rotina na história na medicina veterinária, mas o que você tem além disso, desse currículo como psicóloga, para explicar para quem está nos assistindo que não te conhece, como que você chegou na medicina veterinária? Quanto tempo você está fazendo esse trabalho na medicina veterinária? Bom, Renata, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar com você. E a gente arruma tempo para tudo que é importante para a gente. Então, tudo que a gente prioriza, a gente arruma tempo. E nós juntas, eu acho que a equipe multidisciplinar é o grande desafio para todos nós e é a única maneira da gente conseguir dar conta desse contexto. São vários olhares com o mesmo objetivo, cuidar de todas as pessoas e os animais. Eu estou no contexto da veterinária vai fazer 13 anos. Eu sou psicóloga hospitalar, eu entrei em um hospital humano, que hoje é a rede DOR de São Luís, mas na época, há 13 anos, era São Luís. Uhum. E eu atendia as pessoas nas últimas horas de vida. 48 horas, 36 horas de vida. Estagiária. Então, estagiária tem uma expectativa muito alta, né? Estagiário tem uma ilusão de que está lá no hospital para salvar as pessoas. E eu ficava na internação. Não tinha animais de estimação. E eu ficava me questionando como as pessoas, no lugar de escutar um filho ou um marido, elas queriam ver os seus animais de estimação. E eu não conseguia entender aquilo. Como eu dizia, um senhor que é um marco na minha vida, eu nunca vou esquecer dele, como os clientes também nos ajudam, né? Como a gente cresce com os clientes. Com as histórias. Eu preciso me despedir da minha gata Madalena.
um senhor de 80 anos. Eu falei, gata, não é mulher, não é esposa, né? Quando fala gata, um senhor de 80 anos. Fui lá no prontuário, não tinha nada. Eu falei, olha, não consegui. Aonde eu encontro a Madalena? Ele falou, a Madalena é minha gata de 4 patas, fala com meu filho. Nossa. E ali foi um grande marco que a gente conseguiu com que o filho tirasse fotos. Na época ainda o animal não podia entrar em hospitais. Hoje a gente já sabe que hoje já é possível. E quando trouxe as fotos, ele conseguiu ali se despedir da família e contar para a família segredos da intimidade dele, que a gata sabia, a família não. Né? E ali eu falei, nossa, que relação é essa? Eu preciso conhecer essa relação. Se ele está assim, nesse desespero, nesse desamparo, como será o contrário? Como será o humano quando tem que deixar o seu animal internado? Foi aí que eu comecei a me questionar. Isso há quantos anos? 13. 13. Aí eu fiz uma lista das principais UTIs de São Paulo e fui ver se eu poderia oferecer o serviço da psicologia nessas principais UTIs. E aí eu não preciso te dizer que não foi nada fácil, né? O que uma psicóloga faz na medicina veterinária? Não, mas para que uma psicóloga na medicina veterinária? Foi bem difícil. Nossa. Mas eu tive a sorte da Andresa Coach Patara, que é a coordenadora e é a proprietária da Vet Suporte. Ela já conhecia o serviço da psicologia hospitalar nos Estados Unidos. E aí ela me disse, eu te dou 3 meses. Se em 3 meses você me mostrar que o seu trabalho faz a diferença, eu te contrato. Fiquei lá por 5 anos. Então, atendendo essas pessoas. Aí de lá eu iniciei nos cursos, nas palestras. Mas só para deixar claro, quem você atendia? O veterinário ou o responsável pelo animal? Ambos. Ambos. Quando a gente fala de psicologia hospitalar, a gente vai falar dessa tríade. Sim, sim. Paciente, família e equipe. Eu preciso dar um suporte para a equipe, para que a equipe consiga entender o que é luto, entender que numa UTI as pessoas estão desamparadas, elas estão em crise. Então, eu dou instrumentalização em luto para essa equipe fica preparada ou tem muitos recursos para lidar com a crise e aí todos saem ganhando, né? Então, sempre quando a gente fala de psicologia hospitalar, não é voltada para o cliente, e sim a tríade. Tá, e hoje então, para que a gente... É óbvio que a gente tem um roteiro, mas é importante que vocês saibam que a gente não está preso. É uma conversa mesmo sobre esses desafios da saúde emocional e a relação disso com processos judiciais, processos éticos, prevenção de processos. Na sua opinião, o veterinário que não presta atenção na questão da saúde emocional, não importa o motivo, que isso a gente vai discutir já já, ele está mais em risco? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Porque quando nós falamos de desgaste emocional, quando nós falamos de estresse ocupacional, nós estamos dizendo de uma falha de memória. Então, de uma falha de atenção. Então, quando eu estou atendendo uma pessoa, tudo que eu preciso é ter atenção. Se eu corro o risco de não ter essa atenção, eu corro o risco de um procedimento errado. Eu corro o risco de falhar. E nessa tua rotina, 13 anos é muito tempo. E hoje você trabalha de forma exclusiva para a medicina veterinária também. Sim. O que você viu mudar? Você acredita efetivamente que as pessoas em geral, agora vamos falar de tutores e veterinários, estão com a saúde mental mais comprometida? Sem dúvida. E me corrijam se algum termo tiver equivocado, tá? Então, obviamente, como leiga, eu posso falhar aqui num termo. Estamos com a saúde mental? A sociedade, né? Isso. Nós somos a sociedade do cansaço. Mas por quê? Por conta da tecnologia, por conta do que nós colocamos todas as nossas horas no trabalho, essa dificuldade que nós temos desse equilíbrio, né? Dessa formação que nós temos, que nós amamos o que nós fazemos. Então, quando a gente ama, a gente tem um sério risco de trabalhar muito mais. Porque quando eu gosto, eu trabalho muito mais. Né? Nós temos o WhatsApp. Antes, o WhatsApp é um aplicativo para recado, mas ele se tornou um outro trabalho nosso.
né? Sem dúvida A gente nenhuma. trabalha a nossa carga horária e depois continua trabalhando ainda com o WhatsApp. A exigência do nosso cliente está muito maior. Nossa, é a pergunta que eu ia fazer para você depois. Então, isso é um dos motivos, junto com isso tudo que você está falando. Sem dúvida. Por quê, né? No longo das últimas décadas, o animal ele vem ocupando um lugar muito diferente na sociedade, em algumas famílias. A gente dizia, quando eu entrei na veterinária, eu falava muito para a gente não utilizar o termo proprietário, porque o proprietário ele tinha posse de algo e ele era um integrante da família. Então, o cuidador, o familiar, o responsável, o tutor, hoje, de uns 5 anos para cá e depois da pandemia, isso intensificou muito. Outra pergunta que eu ia fazer. Muito. Piorou muito. Muito. Nós temos muitos dos nossos animais, são apoio emocional. No Rio de Janeiro, a gente já tem lei. Pelo menos no Rio eu lembro, tem uma lei sobre isso. Animal de suporte emocional. E quando o animal é de suporte emocional, eu tenho aqui ele é a segurança dessa pessoa. Sim. E quando ele adoece, essa pessoa está em desamparo, sem a possibilidade dessa segurança. E quem vai receber essa pessoa irritada, em luto antecipatório, fragilizada? O mesmo veterinário que está cansado, que está irritado, que está ansioso. Qual é o resultado dessa relação? Processo. Problema. Isso é o que você mais vê hoje. Isso é o que eu mais vejo. Então, a sociedade está mais doente, né? Sem Nós dúvida. estamos. Eu sou tutora também, sou responsável por 2 animais. Então, eu já chego num estabelecimento com os meus problemas. Exato. E o que eu vejo muito, Jô, saindo do nosso roteiro, o veterinário falando assim, Renata, o que a gente anota no prontuário? Porque o cliente já chega falando para mim, olha, eu estou aqui à base de remédio. Eu estou tomando um monte de remédio. Por quê? Porque ele já tem um desequilíbrio. Eu não sei se eu posso chamar de desequilíbrio. Então, isso não é ofensivo, não. Não. E ele já está ali sob uma condição difícil, porque ele já tem um desequilíbrio. Só que o animal está doente, ou seja, isso entornou o caldo, né? Então, ele já chega no estabelecimento dessa forma. E o veterinário, nesse momento, ele fica sem reação. Ele não sabe exatamente como agir diante de um cliente que talvez tenha mais dificuldade de se expressar, de entender. Como que há treinamento para isso? O veterinário consegue identificar aqui eu preciso ter mais cautela, aqui eu preciso chamar um suporte. O que seria o ideal nessa hora? Porque muito provavelmente esse cliente ele não consegue entender, alguns, né? Exatamente, que é a mal-queixa. O cliente não entende, a gente está falando e ele não está entendendo. Porque eu tento reproduzir aquilo que eu já ouvi de você e de outras pessoas, que o cliente, numa situação de estresse, ele está sob negação, muitas vezes, porque o animal vai morrer. E o veterinário fala, ele não vai sobreviver. E o cliente repete, mas como assim? Ele pode morrer? O veterinário acabou de falar isso. Por que isso acontece, Joelma? Vários fatores, né? Vamos lá. Quando nós estamos falando de saúde mental, a gente não pode colocar em um único fator, né? São vários fatores. Então, nós estamos falando de uma pós-pandemia que as pessoas perderam filhos, perderam pais, perderam negócios. Exatamente. Né? A Dinheiro. nossa área é uma área também que ela mexe no bolso das pessoas. Vou falar sobre isso. Né? Nós não só... Essa pessoa, quando ela vai num hospital humano, ela tem um convênio. Tem um SUS. Ela tem o SUS. Quando ela vai para um veterinário, ela vai também pensando no desgaste financeiro que ela vai ter. Então, nós temos aí esse outro fator também bastante importante. O nosso paciente, ele não vai sozinho ao hospital, à clínica. Então, eu deixo de fazer alguma coisa para estar lá com o meu paciente, com o meu animal. Então, outra perda. Eu deixo de trabalhar. Você poderia não estar aqui se o seu animal estivesse doente. E aí, você tem que estruturar toda a sua vida para estar lá. E ainda, muitas vezes eu não consigo, no meu trabalho, dizer que eu vou faltar ou chegar mais tarde porque o bicho tá doente. Porque o meu animal está doente. O ser humano eu já consigo. Sim. Então, a gente tem uma série de fatores, de estímulos para esse estresse.
série de fatores de estímulos para esse estresse do cliente, de estímulos para o estresse do veterinário, que também aqui tem uma responsabilidade por uma tomada de decisões. Ele tem uma carga horária intensa e extensa, e a maioria deles são jovens. Nosso corpo médico veterinário, ele é entre 26 a 39 anos. São muito jovens. São pessoas jovens que ainda estão aprendendo a lidar com a maturidade. São imaturos. E aí eu coloco uma pessoa na frente dele que está dizendo para ele, não, ele não morreu. Sim. Né? Então, esse jovem precisa de treinamento de crise, de treinamento de prontuário, de processo, de termos. Ele precisa de todas as ferramentas para se sentir mais seguro. Sim. Porque senão ele se sente inseguro. Sim. E essa insegurança causa imprevisibilidade, fantasias. E aí, quanto mais inseguro eu estiver, menos eu vou conseguir conversar com o meu cliente. Tem a resposta para um cliente que está nessa condição é continuar conversando ou é deixar esse cliente pensar sozinho e depois você volta? Então, eu não acho que é minha percepção, tá? O que nós, dos serviços veterinários, somos? Nós somos referências em cuidado. Oferecemos cuidados, certo? Não importa o contexto. Vacinação, hospital, laboratório. Eu ofereço um cuidado. Tá. A serviço de quem é esse cuidado? A gente acaba pensando que é do paciente, né? Apenas. Mas é do cliente também. Porque ele sem o cliente... Não tenha dúvida. O paciente não chega. Então, eu não posso nunca deixar esse cliente sozinho. A serviço de quem eu estou oferecendo esse cuidado? E se eu estou oferecendo um cuidado, eu preciso ser o amparo. Eu sou a referência desse cuidado. Então, eu preciso amparar esse cliente. Então, um cliente que não consegue entender o que eu estou tentando explicar, eu posso utilizar outras formas. Eu posso utilizar lousa. Já hoje a gente já tem alguns hospitais que tem a mesa que você pode desenhar, porque quando esse cliente, como ele está reduzido... Usar outros recursos. Exato. A lousa faz com que ele olhe. Se ele fala, eu posso estar no mesmo olhar que nós estamos aqui, ó. Eu me sinto conectada com você, porque nós estamos na mesma direção do nosso olhar. Agora, o cliente muitas vezes está sentado e o profissional está em pé. O importante é que eu não esteja olhando para o celular quando esse cliente esteja falando. Preciso olhar para ele. Preciso olhar para a imagem corporal dele. A imagem corporal dele também me diz muita coisa. Agora, caso eu não consiga, porque muitas vezes o que irrita a gente está no nosso cliente. Muitas vezes, o fato de eu não conseguir me comunicar é uma fraqueza minha, e aí eu vou ficando mais irritado. Então, talvez, nesse momento, a equipe precisa se ajudar. Vem uma outra pessoa e tentar também falar com esse cliente. Comunicação clara, objetiva, mas nunca desamparar esse cliente. Na minha visão, muitas vezes, isso aí já virou conflito. Porque o animal faleceu ou teve algum outro tipo de desgaste, muitas vezes financeiro. E aí o veterinário, pela imaturidade ou pelo medo, por insegurança, ele foge desse conflito. E aí o que a gente... Quando isso vira processo, como isso muitas vezes é interpretado pelo cliente? Erro. Ele fugiu, está me escondendo alguma coisa. Meu animal morreu e ele nem veio me pedir desculpa. Aí vem uma terceira pessoa que está acreditando, que está ajudando. Mas a percepção do cliente foi de que alguma coisa errada aconteceu, por isso que aquele veterinário que sempre o atendeu, nunca mais apareceu. Então, é importante que esse veterinário fique até o final, a não ser, obviamente, que o cliente se manifeste, não quero mais olhar para você, que ele aprenda a lidar com situações de conflito, que, infelizmente, Jô, você sabe melhor do que eu, são situações cada vez mais comuns. Sim. Eu acho que o primeiro fato bastante importante para a gente pensar é que um veterinário nunca pode pedir desculpa porque o animal morreu. Porque não é culpa dele, né? Isso já reflete um problema que pode
repercutir na tua área. Exato. Por quê? Quando o nosso serviço é cuidar, salvar, nós vamos salvar às vezes. Tem várias possibilidades e variáveis para salvar. Né? Então, o que o veterinário vai contar o que aconteceu? Mas ele não vai pedir desculpas, porque ali ele está também cuidando desse cliente que está enlutado. E quando esse cliente fala, ele acolhe esse cliente. E ele está oferecendo uma morte com dignidade. Porque quando o animal morre no hospital, ele morreu ali com tratamento. Ele morreu com o veterinário auxiliando. Então, nunca pedir desculpa por algo que não é minha culpa. Né? Tem uma série de fatores. E a gente precisa também falar mais de morte. Esses profissionais precisam ter instrumentalização para falar de morte. Eles falam, ele óbito, ele não resistiu. Você falou outro dia, virou estrelinha. Virou estrelinha, ele descansou eternamente. Né? Não, ele morreu. Mas a gente tem muita dificuldade de usar a palavra morte pela cultura da nossa sociedade. Sim. Né? Então, a gente precisa treiná-los a falar de morte, precisa falar de ciclo de vida, porque eles não sabem. É aquilo que você falou. A gente acaba sendo, eu me incluo nisso, a gente acaba sendo aleijado emocional. E como é que a gente vai entregar o que a gente não tem nessa hora? Então fica muito complicado mesmo, fica muito abstrato. Fazendo uma analogia, como eu falar, olha, faça a prevenção jurídica se ele nunca ouviu falar sobre isso. Como é que eu vou fazer isso? É muito abstrato. A gente acaba sendo até cruel, né? Você tem que fazer desse jeito, mas ele não sabe como. Né? É uma exigência com esse profissional na qual ele não pode me devolver porque ele nunca foi passado para ele. Isso. Né? Nunca foi dito para ele. Que existe uma saída, né? Eu mesma, na minha faculdade de psicologia, eu não aprendi a falar de morte, eu aprendi a falar de desenvolvimento, de vida. Eu aprendi teoria de desenvolvimento. E eles de cura. Exato. E eles de cura. E aí, né, aí fica esse ônus da obrigação de curar. Não consegui, fracassei, né? E não fracassou, Isso é muito ruim para a saúde emocional deles. Exato, porque eu começo a me questionar culpa. Isso, a culpa, até isso foi mencionado pela Carol aqui, e vocês vão ter a oportunidade de assistir. Quando fala perdi um paciente, já demonstra esse problema, né, de perder. E isso vai somando na cabecinha do profissional. E aí, Jô, saindo de novo dessa nossa rota, eu sabia que a nossa conversa ia sair da rota, é muito bom conversar com a Jô, poderia ficar 3 horas aqui no podcast. O que isso reflete quando a gente tem um cliente muito exigente hoje, uma demanda extremamente mais exigente, você já falou. Eu não gosto de rotular como difícil, até pelo medo que eu tenho disso estar no prontuário, né? Entre aspas, cliente difícil. Não, pelo amor de Deus. A demanda é mais exigente mesmo porque são filhos, por isso que você falou, né? Porque é suporte emocional. E como é que a gente delimita? E é muito difícil para eles, né? Isso, juridicamente, eu já tenho uma resposta, mas sob o ponto de vista da saúde mental, o suporte remoto para o cliente. Porque o cliente, ele quer atenção. Ele quer que você o responda de maneira imediata. Ele quer que você dê a resposta ontem. Os processos vêm porque o diagnóstico não chegou a tempo do cliente, né? Eles não conseguem interpretar desse jeito. E aí entra o WhatsApp, que você já mencionou. Como que o veterinário se coloca nesse mundo sem comprometer a saúde emocional? Porque hoje a exigência, isso vai para processo, isso eu já narro até em audiência, como eles falam, eles acham sim que o veterinário tem que responder imediatamente. E eles pontuam no processo o tempo que ficou de ausência de resposta. Como equilibra isso com a saúde emocional do profissional? Porque se eu não responder, além daquele sufoco de um monte de mensagem que eu não respondi, meu Deus, ainda posso ser processado. Com a comunicação clara e objetiva, né? Muitos dos meus pacientes têm o meu celular e eu não recebo um monte de mensagens. Porque eu também trabalho com pessoas que estão em situação de crise. Então, nós precisamos ir educando esses clientes. Olha, você tem o meu celular, mas eu não consigo falar a todo momento. Em caso de emergência, você se dirige a esse hospital. O meu cliente precisa saber o que fazer caso não consiga falar comigo. Dever de informação. Dever da informação. O meu celular, eu olho de tal hora a tal hora. Depois disso, eu não consigo mais.
Eu trabalho, eu estudo, eu tenho outros papéis. Mas o que eu escuto na minha rotina? O quê? Estou disponível. A senhora pode falar comigo a hora que a senhora quiser. Me liga. Quando você puder, me liga. Quando você quiser. Me liga, eu estou disponível. Eu estou dizendo para esse cliente, eu O estou contrário. prometendo algo que eu não posso cumprir. Cumprir. E aí, depois ele vai processar. Porque eu digo para ele, eu estou à sua disposição. Eu escuto, quando eu escuto isso, é desesperador para mim. Eu Imagino. estou à sua disposição, me liga. Na sua rotina, você vê o veterinário... eu vou usar uma palavra horrorosa, mas eu vejo muito isso, né? Estraçalhado por causa desse... Estraçalhado emocionalmente mesmo, por causa desse WhatsApp, porque... É muita demanda, é muita cobrança. E isso reflete em processo. Hoje não tem um processo, Jô, que a gente não tenha lá 800 prints e 69 áudios. E as pessoas estão muito imediatistas. Qual é o reflexo que isso está acontecendo hoje na vida dos pacientes que você atende? Já tem estudos mostrando a importância do autocuidado digital, né? Gente. Pra A gente todos tem que se nós. reeducar. Nós também. Para todos nós, né? Já tem estudos mostrando, inclusive na nossa anamnese, na psicologia, a nossa orientação já é questionar quanto tempo as pessoas ficam nas redes sociais, quanto tempo ela usa o WhatsApp. WhatsApp separado da rede social ou WhatsApp junto como rede social? Separado das redes sociais. Né? Quanto tempo eu uso o WhatsApp, quanto tempo eu uso as redes sociais. Que já tem estudo mostrando quanto isso está trazendo estresse e trazendo transtornos para todos nós, né? Então, nós precisamos ter um autocuidado digital. Então, a primeira pergunta que eu preciso fazer é: quanto tempo eu fico no WhatsApp? Quanto tempo eu fico nas redes sociais? Eu preciso saber. Eu preciso ter esse conhecimento para que eu consiga fazer um equilíbrio. Porque já tem estudos mostrando que ou a gente começa a ter um cuidado digital, ou nós vamos adoecer. Aliás, já estamos adoecendo. Né? Esse profissional, ele não é só o cliente que ele responde grupos de especialistas. Isso. Eles têm vários grupos de especialistas, eles têm a família. Isso. São muitas coisas. E não é só o WhatsApp, isso é só uma das coisas, é que é uma queixa muito frequente. Mas hoje, qual é o maior problema que você vê com relação à saúde mental desses veterinários? Qual é o problema? É o trabalho na empresa? É o burnout? É a incompreensão por serem jovens? Qual é o... Não sei se você consegue dizer isso, mas o que é o principal que, se tivesse um ajuste, a gente estaria melhor? Nossa, eu poderia fazer uma lista aqui. Né? Então, é difícil falar né? Mas fala os principais. Vamos tentar, né? Nós temos uma carga horária muito intensa e extensa. E a nossa carga horária de 12 horas, de 14, de 8 horas, é uma carga horária que ela exige uma demanda mental e emocional muito grande desse profissional. Então, nós precisamos começar a repensar nessa carga horária. Entendi. Esse é um primeiro ponto. Tá. Muitos dos nossos jovens trabalham no noturno. Então, eles iniciam o trabalho no noturno. Entendi. Vai fazer plantão, né? E o trabalho no noturno, tem pessoas que precisam de 8 horas para dormir, tem pessoas que precisam de 6, Sim. mas tem pessoas que precisam de 10. E eles são jovens, imaturos e trabalham no noturno. E ainda estão nas redes sociais, vendo os amigos na balada, fazendo a comparação ali. Enquanto meus amigos estão passeando, eu estou aqui trabalhando no noturno. Então, aqui também a gente esse jovem precisa estar com um profissional mais experiente junto com ele. Porque muitas vezes ele é jovem e ele está com outro jovem. Quando eu digo jovem, é jovem de idade, de carreira, de tempo de experiência, de curva de aprendizado. É importante eu ter uma pessoa que é uma referência para que eu consiga me sentir mais seguro. Então, repensar também nesses horários do noturno, se a gente não pode fazer uma equipe mais mesclada. E isso gera muito problema para eles. Sim, porque a falta de sono, né, ela traz aí um desgaste muito grande. Ela traz também falha de memória. Sem dúvida nenhuma. Mais possível cometer erros. Mais possível. E esse jovem, às vezes, ele fica muito tempo no noturno. Então, talvez tentar mesclar, tentar fazer uma troca,
é importante, o hospital precisa do noturno, sem dúvida precisamos do trabalho 24 Sim. horas, mas a gente não consegue, não só o jovem está no noturno, a gente não consegue dar uma mesclada para que ele também consiga trabalhar alguns dias durante o dia. E ainda, esse profissional, além dessa carga horária, a maioria deles estudam. Porque a nossa área exige uma atualização, então eles estão na pós, eles estão no mestrado, eles estão no doutorado. E às vezes o único dia de folga deles Tá estudando. está estudando. Então, para quem está fazendo pós, doutorado, será que eu não posso também tirar um sábado e um domingo? Para ele ter um sábado e um domingo, para quem está estudando? Isso talvez também possa nos ajudar. Melhorar. Melhorar e ter lugares de descanso e refeições. Como a nossa carga horária é muito intensa, né? 10 horas, 12 horas, 14 horas, eu preciso ter um lugar para essas pessoas terem de descansar, para essas pessoas se alimentarem, e lugares com cara de jovem. Porque o nosso maior público hoje, nosso maior corpo veterinário é jovem. É jovem. E a gente não está falando a língua deles, você acha? Eles têm dificuldade de se expressar. Você acha que eles conseguem identificar? Tô com burnout? Não, a gente precisa ajudá-los a entender que eles não conseguem sozinhos. Não é um jovem que não consegue sozinho. Nós precisamos de ajuda para entender que nós não estamos Perdão. bem. Porque a maioria das vezes a gente não consegue entender. Não é o jovem. Né? Muitas vezes é um colega que vai falar, nossa, você... o outro vai ter uma visão diferente da gente. A minha percepção é uma e a percepção do outro, ela é muito importante. É que muitas vezes a gente não escuta a percepção do outro. E esse cuidado com o jovem, a forma de se comunicar, a gente também aplica para o cliente jovem ou só para o veterinário jovem? Para o cliente jovem também. Né? Essa forma de comunicação, ela mudou muito e a gente precisa aprender a nos comunicar, né? E a gente tem tanto para aprender com esses jovens, a gente tem tanta a tecnologia que eles veem com uma facilidade muito grande, eles podem ter uma facilidade muito maior de falar com um cliente jovem. Sem dúvida, eles falam menos. Sim, falam menos. Eles usam muito imagens, né? Você pergunta como eu pergunto como a pessoa tá, ela te manda uma fotinho que eu não sei o que significa, se é bom ou ruim, né? Assim é ruim. Eles mandam imagens, então sem dúvida. Por que a gente não trabalha assim, então, né, Jô? Exato, esse jovem vai ter uma melhor comunicação com o nosso público jovem. Sim. Nós podemos aprender muito com a tecnologia com eles. Sem dúvida nenhuma. Né? Só que eles têm um período de curva de aprendizado e eles são imediatistas. Então, nós mais velhos podemos dizer, olha, como nós sabemos, né, Renata? As coisas não acontecem rápido. Poxa, é uma trajetória, né? E difícil, né? Uma trajetória Dificilmente difícil. ela é fácil, né? Que tem sofrimento, que tem processo, né? E trazer... a gente coloca muita patologia no sofrimento, né? Nossa área é uma área de sofrimento. E as pessoas vêm para nós em sofrimento. E aí o nosso grande desafio está em transformar esse sofrimento numa fala e numa escuta. Meu cliente fala e eu escuto. Eu falo e meu cliente me escuta. E aí, juntos, a gente transforma isso numa experiência saudável para ambos. E dentro de tudo que a gente está falando, quanto peso tem a questão financeira? De remuneração do veterinário? Porque eu recebo muita queixa disso, dele se sentir pouco valorizado dentro do próprio estabelecimento e também pelo cliente. O cliente não tem dinheiro, o cliente não quer pagar. Até que ponto isso tem um peso na saúde emocional? E aí eu fico pensando, tem jeito de resolver isso? Tem. Tem? E Como? tem um peso Conte. muito grande, né? Porque nós sabemos o quanto a vida financeira, né? A vida financeira não saudável pode trazer... De problemas, né? Sem dúvida. Então, primeiro como esse jovem de 5 anos que está na empresa, de 3 a 5 anos que se formou, ele está investindo muito em graduação, em pós-graduação. Então, eu preciso olhar isso como um investimento. Sim, mas Até hoje a gente investe na nossa carreira. Nossa, muito. Então, primeiro eu preciso olhar como um investimento. E esse jovem, assim como a tecnologia, ele tem um imediatismo. E, às vezes, o tempo de investimento ele é maior. Ele é muito maior do que o que esse jovem imagina.
nesse público mais jovem. Então, às vezes, a gente está investindo num produto. Ele é um produto. Nossa área é uma área, né, que nós trabalhamos como empreendedores. A maioria dos veterinários não são CLT. Né? Sim. Eles são empreendedores, Sim. eles prestam um serviço. Então, eu entender que eu estou investindo ali Tá. na minha carreira. Investindo no meu produto. Ele. Isso. Mas quem explica isso para ele? Ele. Nós O gestor. e o gestor. Vocês com treinamentos. Você também. É que isso foge um pouquinho. Embora possa ser natural ter que falar isso para eles, mas Isso, é todos importante nós. que ele tenha uma visão técnica, né, sua, para falar, olha, isso é normal, você vai se sentir frustrado, Exato. para ele saber que isso é normal. É, porque ele se compara muito, né? Nós nos Com todo comparamos com... esse jovem, ele tem essa disposição para se comparar com o outro nas redes sociais. Sim. E aí, essa comparação, ela traz uma baixa autoestima. Sim. Como assim todo mundo ganha dinheiro, só eu que não? Até porque na rede social quase ninguém reclama de dinheiro, né? Pois é. Quase ninguém reclama de dinheiro. Tá todo mundo rico, bonito, saudável. E aí eu começo a me comparar ali, né? E isso é muito ruim para o emocional dele. Sem dúvida, sem dúvida. E eu preciso de alguém por perto para entender que é um processo, Tá. que a gente está construindo uma carreira e tentar, de alguma forma, também trazer alguns recursos para que ele entenda não só o financeiro, não só o pagamento financeiro. Esse jovem se sente pertencente a esse lugar? Ele se sente parte da equipe? Ele se sente que ele está aprendendo com o gestor, com o coordenador, com o veterinário mais experiente? Qual outro tipo de ganho Ele tem. ele tem? Essa geração, ela não trabalha só por dinheiro. Essa geração, ela precisa de ter um propósito de vida. Eu acho que eles precisam admirar mais aquele líder, né? Eu quero ser parecido. Isso. Eu preciso admirar o líder. Agora, dependendo como o meu líder me trata, eu não consigo admirá-lo, eu não tenho um bom salário. E aí ele não tem estímulo para trabalhar e aí vem esse lado todo emocional comprometido. Mas as empresas já entenderam a importância da liderança nessa área? Porque se ficar uma pessoa para poder dominar toda a equipe de uma equipe grande, muito provavelmente a gente vai ter um déficit aí de informação. Eu acho que a veterinária está crescendo muito e nós somos provas disso, né, Renata? Sim, sim. Quando que tinha um psicólogo e um advogado na veterinária, né? A veterinária está crescendo muito. Eu acredito muito numa equipe multidisciplinar para essa complexidade que é cuidar de pessoas. Então, eu acredito muito que nós estamos crescendo. Cada vez mais nós temos a psicologia dentro dos hospitais, o direito dentro dos hospitais. E eu não tenho dúvida que o nosso caminho é uma equipe multidisciplinar. Seria a saída mais curta para a gente minimizar os impactos da saúde emocional da equipe, principalmente. Cuidado único, né? Hoje, quando nós falamos de medicina veterinária, nós precisamos falar de uma integridade única. O ser humano, paciente, o ser humano, cliente, o ser humano, equipe e o paciente. Tá, e como, para a gente chegar na nossa finalização aqui, como que a gente... Porque isso é uma resposta que eu não tenho, isso é muito dolorido para mim, né? Porque, como eu já mencionei para você em off, muitas vezes o veterinário que chega até mim, ele está destruído, porque ou já tem um processo ou tem um problema, né? E que aí a orientação é jurídica. Só que muitas vezes a orientação que a gente passa não tem nada de jurídico, e é aquilo que ele precisava, né? É só para acalmar, para deixar ele mais seguro. Enfim, porque ele está sob estresse, né? Numa crise que está acontecendo. E muitas vezes os directs que eu recebo são de conteúdos de veterinários que estão desistindo da profissão por se sentirem frustrados com relação à negligência dos clientes. Então, eu recomendo X exames, ele não faz nenhum. O animal está morrendo, ele não quer fazer nada. Como que... Eu não sei, porque, sinceramente, eu também teria essa dor. Então, eu não sei como que eu ajudo, entende? Isso aí tem que procurar ajuda psicológica. Eu acho que tem que separar. Eu não sei se é possível. É possível. A gente precisa ter grupos de saúde mental,
Como não dentro- ter raiva desse cliente, Joelma? Como não ter raiva desse cliente? Quando a gente consegue que tem... Pode ter raiva do cliente, não tem problema nenhum. Pode ter, então? Claro que pode. É um Tá. sentimento... A raiva, a culpa é um sentimento natural de todos nós. Tá. Eu posso ter raiva desse cliente. Eu só não posso falar pra ele. Ótimo. Mas Eu eu espero posso que não, ter porque raiva. isso aí vai ter processo. Mas eu posso Ah, ter raiva. tá. Eu posso ter raiva de uma pessoa que não tá querendo utilizar do meu saber. Como eu não vou ter raiva, Renata? De uma pessoa que não quer utilizar do meu saber, que eu tô há 7, 8 anos me dedicando Mas a isso é ele. libertador, Né? você me falar isso, porque eu não sabia. Claro que Então, eu posso. para o veterinário, ele pode se sentir... É uma sensação legítima, então. Sim, porque eu tô há 8, 10 anos me especializando. Sim. Você não quer o meu trabalho, o meu saber, como eu não vou ter raiva? E não é só isso, o animal está sofrendo e você estudou para ajudar. E aí você não pode fazer nada, é uma sensação de impotência. Eu acho que isso é muito ruim. Aí qual o nosso grande desafio? Qual? Né? Utilizar da empatia, que a gente fala que a empatia é se colocar no lugar desse cliente. Não. É outra raiva para o veterinário. Como que o veterinário se coloca no lugar do cliente que não quer fazer o que ele está pedindo Não tem como. e o que ele estudou há 10 anos? Não tem como. Não faz sentido. Impossível. O Impossível. que dá para o veterinário fazer? Impossível. Impossível. Exatamente. Você percebe que a gente está exigindo desse profissional O impossível. muito mais do que ele pode nos dar? Não, mas aí é cruel até, né? E eu escuto Porque não direto. tem nem como aprender isso. Você tem que ter empatia com o cliente. É o que eu mais escuto. O que a gente precisa? Que é uma ferramenta que a gente pode utilizar. Eu me coloco, entendo o contexto desse cliente, me insiro no contexto dele. Por que ele não quer fazer o exame, a cirurgia? Ele não tem dinheiro, não tem vínculo com o animal afetivo, Sim. ele não entende a importância, mas o meu dever como médico veterinário, eu fiz. Agora é com ele. Pois é, mas aí é que entra a dor do veterinário que não sabe lidar com isso. A partir do momento que você está falando, agora chega, né? Não se envolvem mais. Ele se envolve. O que eles fazem, Jô? Você já sabe disso. Ele pega o animal. Ele fica, então deixa que eu fico com ele. Muitas vezes não deixa nem fazer eutanásia. Porque ele fala, puxa, tem tratamento. Então ele está trazendo para ele uma responsabilidade que não é dele. E isso somado a essa raiva, né, todos os dias, aí vem essa vontade de desistir da profissão. E aí nós precisamos... Precisa de ajuda. Instrumentar esse Precisa de profissional a ter inteligência emocional. Exato. Administrar suas emoções, que até aqui é meu como profissional, né, o equilíbrio entre a razão e a emoção. Exato. Porque o que acontece muito? A emoção. Total, isso aí. Né? E é muito complicado mesmo, porque eu não consigo dar esse suporte. Então, a gente tem que deixar aqui muito sedimentado, muito claro para quem está assistindo, que é normal ter dificuldade, é normal em algum momento você querer desistir, largar tudo. Sim. Mas que muitas vezes pode ter ajuda. Quantas pessoas você já não atendeu assim, Jô, que fala, não vou mais atender e tá hoje atendendo? Muitas, muitas. Vejam, às vezes há saída, né? Busquem ajuda, porque... Eu acho que o ideal que a não gente dá- pode deixar muito claro é não toma nenhuma atitude na impulsividade. Isso. Né? Tá pensando em desistir, não tá bem. Primeiro, vamos entender esse contexto, vamos entender o que está acontecendo. Não tome atitude pela impulsividade. Porque quando a gente toma atitude pela impulsividade, não é a correta. Sim. A gente não está dizendo que tem que ficar na área da veterinária. A psicologia mesmo é minha segunda faculdade. A gente pode fazer outras coisas. Mas tem uma decisão madura, Exato. uma decisão pensada. Equilibrada. Isso muitas vezes acontece, Jô, e aí eu queria tua ajuda, a resposta final para isso, para o cliente que é processado, meu. E aí é o veterinário que fala, tá vendo? Não aguento mais. Isso para mim foi a gota d'água. Então ele entende e leva muito pro lado pessoal. E às vezes nem tem pessoal nisso, principalmente quando a gente fala de processo ético. Às vezes nem tem pessoal, é só um documento que estava no nome dele e ele vai acabar respondendo. O processo judicial tem um lado mais pessoal, sim, mas não o pessoal da sua pessoa, né? Às vezes é o momento do cliente. E aí a gente tem que tentar levar isso para eles. E está acontecendo mais. Sim. E é a mesma ajuda, né? E muitos falam, parei de trabalhar, não estou mais trabalhando. E eu sempre falo, busca ajuda. Tem como ter suporte para esse momento onde você se sente frustrado. Trabalhei para ser processado. Isso é muito difícil, Jô. Desgastado, sem Custo, dúvida. custo,
Porque eu já não estou bem, eu já estou vulnerável. Isso. E aí, a gota d'água que faltava para o meu copo Entornar. foi o processo, né? Isso. Então, já não estou bem. Então, o quanto a gente precisa também, não só trabalhar, né? É uma área que tem uma exigência muito grande de carga horária, de treinamento, de estudo. Tem que ter tempo para estar com a família. Tem a vida. Para ter vida pessoal. Então, eu preciso priorizar a vida pessoal. Porque se eu só trabalho e ainda recebo o processo... Você fala pra quê, né? Pra quê? Pra quê? Aí vem todo aquele contexto em cascata. O cliente não me valoriza, já não ganho mal. O meu gestor também não me enxerga. E aí vem tudo, ele não consegue ver mais. Outra saída é não sei desistir. Exato. Então, Jô, qual o recado que você dá para quem está nessa situação hoje, que são muitos, muitos? Qual o recado que você dá para essas pessoas que estão pensando dessa forma? Autoconhecimento. Eu preciso saber quais são os meus limites. Eu preciso conhecer minhas emoções. Eu preciso saber que se eu não consigo estar diante de situações de perda a todo momento, eu não posso trabalhar no UTI. Exatamente. Às vezes não é para você aquele pedaço da medicina Exato. veterinária. Não significa que eu não sou um bom profissional. Eu posso ir para qualquer outra É lógico. áreas, né? Se eu não consigo trabalhar à noite, o meu organismo não me permite. Eu amo trabalhar à noite, mas tem pessoas. Eu amo o silêncio da noite, mas tem pessoas que não conseguem. Sim. Então eu não posso trabalhar à noite. Eu tenho que procurar algum trabalho durante o dia. Sim. O que eu negocio, o que eu não negocio? Mas isso só se conhecendo, né? Só se conhecendo. Até para poder contribuir com o cliente. Porque quando eu conheço, eu controlo. Quando eu controlo, eu sei qual caminho seguir. Agora eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o que eu faço. E aí eu fico perdido. Então eu preciso... O que eu negocio? Eu negocio trabalhar 2 finais de semana, mas 2 não. Sim. E aí eu consigo ir lá falar para o meu gestor. Agora, se eu não sei, como que eu vou lá falar? Olha, eu preciso de 2 finais de semana para estar com a minha família. Isso está me fazendo mal. É que, Jô, acho que às vezes a dificuldade é até de identificar que isso está fazendo mal. Então, ele não, você falou, ele não consegue controlar, porque ele não sabe que é o excesso de plantões, é o excesso de trabalho noturno. Enfim, ele não consegue identificar que a carga horária está demais. Ele acha que é normal. Até porque, Jô, a gente hoje vive num mundo muito complicado, que as pessoas já postam às 5 da manhã, que enquanto trabalham enquanto eles estão dormindo, é uma cultura bem cruel de você está dormindo enquanto tem outra pessoa que está na sua frente. Sim. E isso vai sendo alimentado, que é muito trabalho. E se você não trabalha, você é um fracassado. A sociedade do cansaço. Isso. O trabalho hoje tem um outro valor, né? De produtividade a todo momento. Isso, você está 100% disponível, 100% trabalhando, senão você vai ficar, no limbo. Isso é muito ruim. Então, se ele não tem uma outra referência, e é só a rede social, fica complicado, Exato. né? Por isso que o gestor, o papel do gestor, hoje ele é fundamental, não só mais na técnica, né? O gestor hoje precisa gerenciar pessoas e ele precisa também ser esse apoio, não só a rede social, né? Até pela experiência, né, como gestor, para falar, esse rapaz ou essa menina está precisando de ajuda. Exato. Hoje, o seu trabalho, Jô, é mais para o veterinário ou para... É que muita gente não sabe, né? Hoje a gente já tem psicólogos nos hospitais. Tem gente que tem sala do psicólogo nos hospitais. Isso eu acho sensacional, é bem novo isso. Eu também. Tem a sala do psicólogo para atender o cliente. E aí uma dúvida Não é novo, tá, Renata? Não, então, mas... Isso eu já tinha em 2012. Maravilhoso, mas ainda é muito pioneiro, porque você é pioneira. Você é pioneira, mas quantos hospitais a gente conhece hoje que tem esse suporte? São poucos, né? Poucos que enxergaram os benefícios disso. E de quem faz, pelo menos os feedbacks que eu tenho, dá muito certo. É ter isso não só para o veterinário, estou falando para o cliente. Uhum. E aí uma das dúvidas muito boas que colocaram é como que eu vou falar para o cliente que tem um suporte de psicólogo para ele sem que ele entenda que ele está me chamando de maluco? Como que a gente faz isso? E quais os benefícios que você já viu na tua rotina? Eu lembro que isso em 2011, psicólogo hospitalar, a gente utiliza no Hospital Humano, né? E na veterinária, eu tinha também o avental de psicólogo hospitalar, só que ninguém queria falar comigo.
Porque, me chamaram para falar com você? Você tá achando que eu sou a louca? Então Né? acontecia. Acontecia. Então você tá me chamando de louca? Aí a gente tirou o psicólogo hospitalar. Ficou só, né, Joelma, e eu consegui acessar mais as pessoas. Então, como a gente pode fazer para acessar essas pessoas, né? Olha, eu percebo que você está ansiosa, que você está com dúvida. Eu percebo o quanto você está sofrendo. Você não precisa passar por isso sozinho. Tem gente aqui que pode te ajudar. Eu não preciso utilizar direto. E é claro que nas primeiras palavras, depois, o cliente fala, você é psicóloga, né? Ele já percebe. Ele percebe. Mas quando o cliente está irritado, ele está cansado, nervoso, e aí eu digo para ele, você precisa passar num psicólogo. Então, não pode ser dessa forma. Não pode. Né? Não então, pode. até isso tem que ter uma habilidade de se comunicar para que o cliente se abra, né? Isso. Na nossa equipe, existem profissionais da área da saúde que pode te ajudar. Nós temos uma profissional aqui, uma psicóloga hospitalar, ela está aqui. Quer conhecê-la? Porque é isso, né? O serviço da psicologia, ele está disponível dentro do hospital para o cliente. Então, o cliente pode querer ou não. E talvez aí também é nosso grande erro. A gente achar que todo mundo tem que passar. Exatamente. Porque nem no hospital humano tem muita gente que não quer. Tem esse direito, né? E tem esse direito. Então, o nosso grande erro é, agora todo mundo tem que passar na sala da psicóloga. Não. Não é uma passagem obrigatória. Até porque muitos já pensam, vai morrer, né? Por isso que eu vou falar com a psicóloga. Então tem que ser uma entrega preparada, né, para eles. Mas quando acontece, eu vejo muitos ganhos aí agora levando para minha área. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso aí ia ser um impacto considerável, expressivo na redução de problemas e desgastes, porque ali ele vai conseguir se abrir, ali talvez ele tenha a explicação que ele precisa, a comunicação mais efetiva. Ele é mais um fator de se proteção. sente acolhido. Mas a gente também não pode colocar muita expectativa, porque fica parecendo que a psicologia vai resolver tudo, e não vai. Assim como advogado também não. Né? Quanta expectativa é colocada. Então, é mais um fator de proteção. A psicologia, o direito, são fatores de proteção. Mas eu vejo isso com muito bons olhos, porque nos processos, Jô, a gente vê muita reclamação do não fui acolhido. Um descaso. Ninguém veio falar comigo, ninguém me pediu desculpa. Então, se você já tem essa preocupação com ele já se sente importante. Eu acho que essa sensação de alguém me ouviu, isso minimiza muito as chances de problema, que podem ou não repercutir em processo. Então, é uma área que eu considero. Você falou que não é novo, porque você já faz 2012. Mas eu acho que é algo que a gente vai... Pergunta final. O que você espera desse teu trabalho para daqui a 5 anos? Porque eu nem posso falar 10, as coisas estão mudando numa velocidade muito grande, rápida. Então, o que você enxerga desse trabalho para o tutor, para o veterinário, para daqui a gente vai conseguir trabalhar sem vocês? Eu digo, vocês ali, em campo. Eu acredito muito que ninguém consegue trabalhar sozinho. Principalmente numa área tão específica como a nossa, com tantas exigências. É impossível sozinho. Nós precisamos cada vez mais de uma equipe interdisciplinar. Nós precisamos cada vez mais de olhares diferentes, porque a sociedade muda, o comportamento da sociedade muda, o nosso serviço muda. Exatamente. Nós trabalhamos com o comportamento da sociedade. Todo mundo termina essa frase assim. O Manhãs terminou desse jeito. Então, a gente precisa entender que a mudança é necessária. Exato. E a gente tem que se adaptar. Exato. E você acha que isso vai aumentar, então? Essa demanda para vocês? Ou seja, isso como algo necessário. Não, já está crescendo muito. Hoje nós já temos muito, tem psicólogas no Rio, São Paulo, Campinas. A gente já tem muitas psicólogas trabalhando dentro do hospital. Mas a psicólogo trabalhar dentro do hospital, não só para o cliente, mas o psicólogo instrumentalizar a equipe para quando o psicólogo não estiver lá. O ideal é que todos nós, independente da nossa área, do nosso contexto, laboratório, centro diagnóstico, UTI, todos nós, eu, você, veterinário, possamos acolher. Não precisa ser psicólogo para acolher uma pessoa enlutada. Aliás, o ideal é que todos nós possamos acolher uma pessoa em crise e enlutada. Ela precisa identificar e ter ferramentas para isso, né? Exatamente. Jô,
Eu nem posso descrever a satisfação que eu estou me sentindo uma pessoa eu estou me sentindo super especial, privilegiada por você ter feito essa sessão para mim, aberto esse espaço para mim. Foi um prazer enorme. As portas vão estar sempre abertas para você. Aqui tem temas, assim, de maneira infinita para a gente colocar. Se sinta à vontade se você quiser expor alguma coisa. E, obviamente, quando você quiser minha participação em alguma coisa, alguma orientação, fico muito, muito à disposição de você. Muito obrigada. E vocês também fiquem para o próximo episódio. Não percam, assuntos sempre muito relevantes. Espero que vocês tenham gostado. A Joelma diria que é até impossível a gente não se apaixonar. Até o próximo encontro. Muito obrigada. Eu quero agradecer ao convite por um tema tão importante, porque poucas pessoas falam. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo e que espero que... E vendo. E vendo, né? Nos ouvindo e nos vendo. E que nosso podcast possa plantar uma sementinha aí para o nosso autocuidado, né? Porque quando a gente cuida da gente, a gente está cuidando do outro. E quem sai ganhando são os clientes, os pacientes, todos os envolvidos. Sem dúvida nenhuma. Os benefícios vão ficar muito visíveis. Obrigada, gente. Até o próximo.